Eu nunca contei essa história para ninguém além da minha irmã. E mesmo assim, quando eu terminei de falar, ela me olhou com um silêncio pesado, como se tivesse medo de me perguntar qualquer detalhe a mais. Como se eu estivesse mexendo com algo que deveria ter sido esquecido. Mas já se passaram 23 anos desde aquele agosto, e as noites continuam sem me deixar dormir. Talvez escrever isso me ajude a tirar esse peso do peito. Ou talvez faça pior. Porque quanto mais eu lembro, mais tenho certeza. Aquilo não era um animal comum, não era humano, e não era uma lenda inventada por velho de roça. Era real e era inteligente. Eu tinha 17 anos e morava em uma propriedade afastada no interior do Paraná. Minha família trabalhava com milho e soja. A colheita daquele ano seria uma das maiores, mas também uma das mais estranhas, porque durante semanas os cachorros da região começaram a sumir. Primeiro foi o do vizinho mais próximo, o seu Reinaldo, um vira-lata velho que nunca se afastava do terreiro. Depois foi o da dona Cleusa, depois o nosso, depois os 3 cães que vigiavam a chácara do seu Elias. Todos sumidos, sem rastros, sem pegadas, sem vestígio de luta. Até então, ninguém mencionava nada além de alguma onça perdida, algum bicho da mata entrou demais, ou coisa de caçador. Mas eu e meu pai sabíamos que algo estava errado, muito errado, porque encontramos no fundo da lavoura rastros impossíveis, pegadas enormes, muito maiores do que de um cachorro grande. E o mais estranho é que o formato era humano. Não completamente. Era um pé alongado, estreito, com dedos que terminavam em pontos profundos no solo, como garras. O calcanhar quase não aparecia. A pisada era sempre na ponta, como se a criatura andasse sem encostar o pé inteiro no chão. Eu ria. Achava que era história de velho, até aquela semana. A primeira noite. O uivo que não era uivo. Estávamos jantando quando ouvimos. Era mais grave do que qualquer uivo de lobo que já vi em documentário. Mas o pior não era o som, era a distância. Aquilo vinha muito perto, talvez a menos de 50 metros da casa. Meu pai largou o talher. Minha mãe ficou branca. Eu, tentando parecer corajoso, apenas disse: "Deve ser algum bicho ferido." Meu pai respondeu: "Nenhum bicho ferido faz esse tipo de som." "Como assim?" perguntei. "Isso aí é gente, só que não completamente." Ele se levantou e trancou todas as portas. Naquela noite ninguém dormiu direito. Eu ficava olhando para a janela do meu quarto, esperando ver algum vulto, algum movimento, mas só ouvíamos passos, distantes, ora pesados, ora leves, como algo que alternava entre correr e rastejar. Às 3 horas da manhã, ouvi algo arranhando a parede. Um arranhado lento, paciente, como se estivesse procurando uma entrada. Mas isso só era o começo. 2. O encontro no milharal. Na semana seguinte, meu pai me mandou ir até o galpão buscar uma lata de pregos. Era fim de tarde e o sol já estava baixo, quase batendo no horizonte. O galpão ficava a uns 150 metros da casa, escondido por uma parte do milharal. Eu fui tranquilo, ou tentei ser. O vento soprava forte e as folhas secas de milho batiam umas nas outras, fazendo aquele som de papel rasgado. Senti um cheiro estranho, que não era da lavoura. Um cheiro de ferro enferrujado, forte, misturado com suor animal. Quando cheguei a uns 20 metros do galpão, o silêncio tomou tudo. O vento parou, os grilos pararam, até meu corpo parecia ter parado de respirar. E então eu vi algo se mexendo dentro do milharal, à direita. Primeiro achei que fosse um cachorro grande. Depois achei que fosse um homem. Mas quando aquilo saiu de trás das plantas, meu cérebro travou. Era algo mais alto do que eu, talvez 1,90 m. Tinha corpo magro, mas musculoso. O tórax era largo,
coberto por pelos escuros e desgrenhados. Os braços eram longos demais, chegavam quase até os joelhos. As mãos, isso eu nunca esqueço, não eram patas, eram mãos compridas, com dedos finos e garras enormes. A cabeça parecia de um lobo, mas mais estreita, mais alongada, como se estivesse prensada por dentro, esticada num formato impossível. Ele me olhou, e aquele olhar não era de animal. Era consciente, calculado. Era o olhar de alguém que está decidindo se vale a pena matar você. Eu não consegui me mexer. O bicho deu 2 passos para frente, as plantas abriram com o peso, as garras arrastaram no chão, erguendo terra, e então ele fez um som que nunca vou esquecer. Um som que não cabia em nenhuma categoria de animal. Era um rosnado que parecia dito, palavras sem forma, entonação humana, como se tentasse repetir a nossa linguagem, mas sem conseguir. Meu corpo finalmente reagiu e saí correndo. O bicho não correu atrás de mim. Ele apenas ficou parado, observando, como se estivesse esperando outra oportunidade. 3. O ataque na porteira. Na noite seguinte, ouvimos os porcos gritando. Eu e meu pai saímos com lanternas. A cena era absurda. 2 animais grandes estavam mortos, com cortes profundos no pescoço. Não mordidas, cortes. Meu pai examinou e disse: "Isso aqui não é onça, aqui foi faca." "Mas não tem pegadas de gente." "Tem sim, só que não de gente como nós." E então ouvimos passos na mata, do outro lado da cerca. Passos grandes, pesados. Meu pai apontou a lanterna. Por menos de 1 segundo, vimos os olhos. Olhos amarelos, brilhando como faróis. E quando a luz bateu direto, a criatura retraiu, mas não fugiu. Ela apenas se escondeu atrás de um tronco, esperando. Meu pai atirou para o alto para assustar. O som ecoou pela mata, mas a criatura não correu. Só se abaixou lentamente, como se estivesse estudando o comportamento da gente. Quando voltamos para casa, trancamos tudo. Aquela noite foi a pior de todas, porque ela veio. 4. A visita à janela. Eu estava quase dormindo quando ouvi respiração, mas não era minha. Abri os olhos devagar. A janela do meu quarto tinha cortinas claras e a luz da lua era forte. Ouvi primeiro o som do vidro sendo pressionado. Depois, vi uma sombra enorme se aproximando, devagar, sem pressa, com intenção. Quando a criatura encostou o rosto no vidro, meu corpo travou. Era o mesmo monstro que eu tinha visto no milharal. Mas agora, tão perto, percebi detalhes que antes tinham passado despercebidos. O nariz era torto, mais humano do que lupino, como se fosse um nariz humano deformado por algo monstruoso. A boca era estreita, mas larga o suficiente para abrir até as bochechas. Os dentes eram muitos, demais, em camadas, como se não fossem naturais. E o pescoço tinha sinais de cicatrizes profundas, antigas, como marcas de correntes. Ele me observou por longos segundos. Depois, lentamente, colocou uma das mãos, aquelas mãos alongadas, de dedos finos e garras curvas, sobre o vidro. E o som que veio depois era uma espécie de sussurro grave, como se imitasse o meu nome. Não perfeito, mas próximo. Como se tivesse ouvido alguém me chamar e estivesse repetindo para ver minha reação. Eu pulei da cama, tropecei, bati na porta, corri até o quarto do meu pai. Ele levantou com a espingarda, mas quando voltamos ao meu quarto, a janela estava aberta e no chão havia pegadas longas, profundas, indo em direção ao milharal. 5. A noite em que tentamos matar o que não pode ser morto. Meu pai reuniu 3 vizinhos, todos armados. Eles esperaram no terreiro, enquanto eu e minha mãe ficamos trancados dentro de casa.
Mas por volta das 2h30, ouvimos os tiros. Primeiro um, depois dois, depois 5 seguidos. E então um grito humano. Quando saímos, encontramos o seu Elias caído, com o peito rasgado, como se uma mão enorme tivesse cravado dentro dele. Meu pai tremia segurando a arma. O outro vizinho apontava para a mata, gritando: "Eu atirei, eu vi o sangue, mas não cai, não cai!" E então ouvimos, nos galhos, no alto das árvores, passos correndo, de 4, depois de 2, depois de 4 outra vez, como uma coisa que alternava entre ser bicho e ser gente. A mata inteira parecia respirar junto com aquilo, e ali eu percebi: o bicho estava brincando com a gente. Eu sempre achei que o fim do mundo seria barulhento. Algo como explosões, gritos, terremotos. Mas o que veio primeiro foi silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia pressionar o ar para fora dos meus pulmões. Era uma terça-feira, quase meio-dia. O céu estava cinzento, como sempre naquela época do ano. Eu trabalhava de casa naquele dia e estava sentado na frente do computador quando tudo simplesmente parou. O ventilador congelou no meio do giro, a tela travou com metade de uma frase digitada. O silêncio, esse silêncio impossível, tomou conta de tudo. Eu levantei devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo. Saí para a sacada. Todas as casas ao redor estavam estáticas. Nenhum cachorro latia, nenhum carro passava. Não havia vento movendo as árvores. Era como se o mundo tivesse prendido a respiração. Então, o céu rachou. Não foi uma metáfora. Eu juro que vi. Uma fissura luminosa, abrindo como se o céu fosse feito de vidro muito fino. Daquela rachadura saiu uma luz tão branca que parecia atravessar minha pele e iluminar meus ossos. Não era sol, não era relâmpago, era diferente. Como se alguém tivesse acendido uma lâmpada atrás do firmamento. Então vieram as luzes. Corpos de luz começaram a descer, centenas, talvez milhares. Flutuavam, sem asas, sem forma definida. Pareciam vultos feitos de energia, cada um com um brilho próprio. Alguns tocavam o chão suavemente, e quando tocavam, as pessoas ao redor simplesmente desapareciam. Não caíam, não desmaiavam, não viravam pó, sumiam, como se tivessem sido puxadas para fora da existência. Eu vi Dona Vera, minha vizinha, saindo com as sacolas de supermercado. A luz pousou perto dela. Ela soltou as sacolas e levou a mão ao peito, como se algo a tivesse puxando. Seus pés se ergueram a poucos centímetros do chão. Então ela desapareceu. Na minha frente. As sacolas caíram. Um pacote de arroz estourou no chão. Foi quando o silêncio acabou. As pessoas que ficaram começaram a gritar. Gritos desesperados, desencontrados, misturados com o som de vidros quebrando, freios, buzinas. Eu via gente correndo para fora das casas, tentando entender o que acontecia. Algumas rezavam, outras imploravam, outras apenas gritavam por socorro, mesmo sem saber de quem. Então vieram os outros. As luzes brancas pareciam escolher quem levar, mas logo atrás delas surgiram sombras, criaturas altas, magras, contorcidas, como se fossem feitos de fumaça sólida. Elas saíam das rachaduras escuras que se formavam no céu à medida que as fendas de luz se multiplicavam. Essas criaturas não levavam ninguém, elas caçavam. A primeira que vi caiu no meio da rua, como um vulto negro que se arrastava contra o chão. Quando levantou, era mais alta que qualquer ser humano. Longos braços pendiam até o chão. O rosto era apenas um vazio escuro, sem olhos, sem boca. Mas eu sentia que aquilo olhava direto para mim. Eu corri para dentro do apartamento e tranquei a porta. As paredes tremiam com os gritos do lado de fora. Uma luz branca passou pela janela e iluminou minha sala inteira, como se estivesse me procurando. Meu corpo ficou leve por um instante, como se estivesse sendo puxado para cima. Então,
algo me segurou. Uma sombra. Eu senti atrás de mim antes de me virar. O ar ficou pesado, frio, quase sólido. A sensação era como mãos geladas tocando minha nuca. A luz sumiu. A sombra passou pela parede e eu ouvi, ou talvez senti, um som de arranhões suaves como unhas passando pela madeira. As horas seguintes foram um inferno. Da sacada, vi pessoas sendo puxadas para o céu, outras sendo arrastadas pelas sombras para becos escuros. Ouvi carros batendo sozinhos, portas batendo, vidros estourando, sirenes quebradas tocando sem um motivo aparente. À noite, o horizonte revelou algo ainda pior. As estrelas desapareceram. No lugar delas, enormes formas circulares flutuavam no alto, cada uma lembrando um olho gigante, mas feito de fogo sobreposto à escuridão líquida. Eles piscavam lentamente, iluminando a terra com clarões vermelhos e dourados, e ao mesmo tempo trompetas soaram. Não eram trompetas físicas, eram sons que atravessavam o peito, que vibravam os ossos e faziam o estômago revirar. Cada toque era diferente, um mais grave, outro mais agudo, outro quase humano. Com cada trompeta, algo novo acontecia. A segunda fez a terra tremer por minutos intermináveis. Eu vi prédios caindo à distância. A terceira trouxe chuva, mas não era água. Era como asa quente misturada a pequenos pedaços metálicos que queimavam tudo o que tocavam. A quarta apagou todas as luzes do mundo, literalmente. Os postes explodiram um por um, as casas mergulharam em escuridão absoluta. O único brilho vinha das fendas no céu e das criaturas que rastejavam para fora delas. Eu sobrevivi porque fiquei quieto, imóvel, rezando para ninguém, para nada, apenas tentando não chamar a atenção. E então, no meio da madrugada, algo falou comigo. Não era voz, não era som. Era uma mensagem que simplesmente apareceu dentro da minha cabeça, como se tivesse sido inserida ali. Você ainda não foi escolhido. Eu senti meu corpo gelar. A sombra atrás de mim se moveu. A luz do lado de fora pulsou. Então, tudo parou de novo. Silêncio. Um silêncio tão profundo quanto o do início. A fissura no céu se fechou devagar. As luzes subiram como cometas invertidos. As sombras derreteram no ar. O céu ficou completamente negro e depois azul. Normal, como se nada tivesse acontecido. Mas as pessoas sumidas não voltaram. As casas destruídas não se reconstruíram. Os corpos nas ruas continuaram lá. Eu saí de casa ao amanhecer. O mundo estava vazio, quieto, quebrado. Eu andei pela rua, chamando por alguém, por qualquer pessoa, mas só ouvi meu próprio eco. Eu não sei por que fiquei, não sei por que não fui levado pela luz ou pela escuridão, mas eu sei que isso não acabou. O céu ainda tem marcas, posso vê-las quando olho o tempo demais para o alto. Pequenas rachaduras que brilham discretamente, como se algo estivesse pressionando do outro lado. Eu sei que vão voltar. E da próxima vez, talvez eu não tenha para onde correr. Eu nunca falei sobre isso. Nem com minha família, nem com amigos, nem com um psicólogo. A polícia me disse para não preencher lacunas com fantasia, mas não era fantasia. Eu sei o que eu vi. E o que eu vi não era humano. Mas não era um animal também. Eu estava viajando pela Rota 39, uma estrada quase deserta que atravessa longos trechos de floresta densa. Era início de inverno, o tipo de noite em que a neve cai em flocos grossos, quase silenciosos, e o vento não sopra. Fica tudo parado, como uma fotografia. Eu tinha aceitado um turno extra no trabalho e saí tarde demais. Era por volta da 1h15 da madrugada quando tudo começou. Meu carro era um sedã velho, sem tração nas 4 rodas, então eu seguia devagar. A neve acumulada fazia o asfalto desaparecer, e eu dirigia com o farol baixo para evitar reflexo. A única coisa que eu ouvia
era o rangido dos pneus na neve e o chiado baixo do aquecedor falhando. Foi quando notei algo estranho. Meu rádio estava desligado, mas ainda assim ouvia estática. Não sei explicar. Era como um zumbido fraco, uma interferência vindo de todos os lados. Achei que fosse a minha cabeça, cansaço talvez, até que percebi que as árvores ao meu redor pareciam mais escuras do que o normal. Não apenas escuras, densas, como se sombras estivessem agarradas nelas. E então senti um cheiro forte, pesado, ácido, cheiro de carne úmida, animal molhado, algo que não deveria estar no ar gelado daquela noite. O farol do carro iluminou algo na beira da estrada, marcas, no gelo, marcas profundas, como pegadas, mas não eram de pessoas. Eram enormes, largas, como de um cachorro gigantesco, mas com um formato um pouco estranho, meio alongado e irregular, com dedos definidos, quase como uma mão deformada. E elas cruzavam a estrada, entrando para dentro da mata. Engoli seco. Senti os cabelos da nuca arrepiarem. Um instinto muito primitivo começou a gritar dentro de mim. Não pare. Mas eu parei. Idiota, curioso, cansado, não sei. Quando desliguei o motor, percebi que o ar ficou instantaneamente muito mais quieto. Nada se movia. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo no ouvido. Ficou tão quieto que dava a impressão de que o mundo inteiro estava me observando. Abri a porta e senti o ar gelado entrar como uma lâmina. O cheiro ficou mais forte. Foi quando ouvi o primeiro som. Um estalo. Seco. Alto. Como o galho partindo. Eu virei devagar, olhando para a floresta. A estrada estava iluminada apenas pelos meus faróis e as árvores projetavam sombras longas, finas, ameaçadoras. Outro estalo. E mais um. Depois, algo respirou. Um som grave, profundo, como se o ar estivesse sendo puxado através de um enorme pulmão. Aquilo estava perto. Muito perto. Peguei a lanterna do carro e apontei para dentro da floresta. A luz iluminou galhos pesados de neve, troncos largos, e por um segundo, 2 pontos brilhantes refletiram de volta. Olhos. Pareciam mais doses do tamanho de qualquer animal daquela região. E estavam altos, muito altos, pelo menos a 2 metros do chão. Fitei por longos segundos, sem piscar. E então os olhos piscaram de volta. O estômago revirou. O corpo inteiro travou. E eu ouvi um rosnado. Não era um rosnado comum. Não era o rosnado de um cachorro bravo, nem de lobo. Eu já ouvi gravações de lobos, já ouvi cães brigando, já ouvi ursos rosnando em documentários. Mas aquilo era diferente. Parecia ter peso, como se tivesse vindo de algo maciço, de algo com caixa torácica enorme, profunda. Era um rosnado úmido, vibrante, carregado de saliva e ódio. Eu dei um passo para trás. A neve rangeu sob meus pés. E esse som, esse pequeno som, foi suficiente. O que estava entre as árvores se moveu. Não caminhou, não correu, saltou. A velocidade com que aquela criatura atravessou a linha de árvores foi tão rápida que a lanterna mal conseguiu acompanhar. Era grande, pesado, coberto de pelo escuro. As costas eram arcadas. As pernas não eram humanas, mas também não eram totalmente caninas. Eram longas, com juntas dobrando onde não deveriam, como algo que tinha crescido demais, rápido demais para o corpo que ocupava. Os braços eram longos também e terminavam em mãos, não patas, mãos enormes, com garras tão longas que refletiam a luz da lanterna. O rosto... Eu tento esquecer o rosto. Era como um lobo, mais distorcido, mais largo, mais comprido, com a mandíbula descendo além do natural. Os dentes eram irregulares, longos, alguns quebrados. A pele ao redor da boca parecia esticada, como se tivesse sido rasgada por dentro, forçada a crescer para acomodar algo muito maior. A criatura ficou a poucos metros de mim.
Eu ainda podia sentir o vapor quente da respiração dela entrando nos meus pulmões. A neve ao redor dela derretia, como se o corpo emanasse calor demais. Eu deveria ter corrido, mas estava paralisado. A criatura ergueu um dos braços, devagar, quase curioso. Passou a garra pelo capô do meu carro. O metal fez um som agudo enquanto se dobrava como papel. Ela inclinou a cabeça para o lado, observando, cheirando, avaliando, e então olhou diretamente nos meus olhos. Eu nunca vou esquecer essa sensação. Foi como se meu corpo tivesse desligado por um instante, como se olhar para aquilo fosse proibido, errado, contra alguma regra antiga da natureza. Por um momento achei que fosse morrer ali, mas não morri. A criatura virou o rosto para a floresta, e então algo a chamou. Um som, não humano, não animal, ecoou entre as árvores. Era como um aiuvo curto, seco, mas carregado de urgência. Parecia uma ordem. A criatura respondeu com um grunhido baixo, quase irritado. Depois, olhou para mim uma última vez e correu. Mas correr não é a palavra certa. Ela desapareceu em menos de um segundo, como se a sombra das árvores tivesse engolido seu corpo inteiro. Eu entrei no carro tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Acelerei até o limite que o carro permitia na neve. Chorei, gritei, fiquei vários quilômetros sem conseguir recuperar o fôlego. Quando finalmente cheguei à cidade, fiquei horas estacionado em frente ao hospital, com as mãos coladas no volante, incapaz de entrar. Eu não voltei àquela estrada. Mas nos dias seguintes, começaram a aparecer notícias de gado mutilado na região, portões destruídos, trilhas enormes na neve, e uma família inteira desapareceu em uma cabana nas montanhas. A polícia disse que provavelmente foram atacados por ursos, mas eu sei o que é pior. Aquelas pegadas que eu encontrei no começo da estrada eram só de uma criatura, mas eu ouvi pelo menos 3 respondendo ao uivo naquela noite. E elas ainda estão lá fora, esperando outra noite de neve profunda, esperando o silêncio perfeito, esperando alguém como eu, cansado, sozinho, distraído, parar para investigar o que não deveria. Gravação feita em 1998, interior de Minas Gerais. O entrevistado, identificado apenas como Seu Arlindo, então com 82 anos, concordou em relatar um episódio ocorrido em 1949, quando tinha cerca de 33 anos. O áudio foi restaurado e transcrito abaixo. Início da entrevista. Som leve de cadeira rangendo. Voz fraca, mas firme. Um senhor lúcido, pausado, com memória vívida. Olha, eu já contei isso poucas vezes na minha vida, viu? Nem todo mundo acredita. E eu entendo. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu também não acreditava, não. Curto silêncio. Ele respira fundo antes de continuar. Naquele tempo, 1949, eu era vaqueiro ali para as bandas de Indaiá. Trabalhava na fazenda do Seu Agenor. Era noite de sexta. E isso eu lembro bem porque tinha sido dia de pagamento. A turma foi toda para a cidade beber, menos eu. Eu sempre fui quietão, sabe? Preferia dormir. Pois bem, cheguei cedo no alojamento, mas estava quente demais para pegar no sono. Resolvi caminhar um pouco pelo pasto, ver se as vacas tinham descido pro brejo. Besteira minha. Eu não devia ter saído. Quando eu estava chegando perto do açude, reparei numa coisa. Silêncio. Silêncio daqueles que machuca o ouvido. Nem grilo, nem sapo, nem vento. Só a água parada. E então, senti aquele cheiro queimado. Mas queimado de quê? Não era madeira, não era carvão. Era um cheiro estranho. Como se fosse ferro quente, couro tostado, pesado, sabe?
E o cavalo do patrão começou a bufar dentro do curral como se estivesse vendo bicho. Naquele momento, eu sentei minha mão no texto que eu carregava no bolso, só para garantir. Foi aí que eu ouvi. Primeiro longe, como um trovão abafado, depois mais perto, um trote. Mas não era trote normal não, era seco, ritmado, forte, como se o chão tremesse um pouquinho. E quando saiu de trás dos bambuzais, eu gelei. Acho que a coisa me viu primeiro, porque parou, como se tivesse sentido minha presença. Arlindo respira fundo, pausa longa. A voz treme pela primeira vez. Eu não sei explicar. Eu juro que queria ter visto errado, mas não vi. Era um cavalo, mas não tinha cabeça. O melhor, tinha, mas era fogo. Fogo subindo do pescoço como fogueira acesa. O resto era um corpo de égua, magra e esquelética, mas forte. Os caços pareciam de ferro. Cada pisada fazia faísca na terra seca. Eu fiquei mudo, travado, sem força nem para correr. A coisa troteava devagar, como se estivesse procurando alguma coisa ou alguém. Eu não sei explicar, mas quando ela virou na minha direção, o fogo subiu mais alto, como se tivesse reagido. Não tinha barulho de respiração, não tinha cheiro de animal, só aquele fedor de ferro quente e um zumbido no ar, um zumbido que parecia dentro da minha cabeça. Ele engole seco. Todo mundo diz que a mula só corre, só dispara, mas essa não. Essa ficou olhando para mim, o corpo quieto, mas o fogo mexia, crescia, baixava, como se tivesse vontade própria. Eu senti como se tivesse sendo examinado, medido. Não sei se foi fé, desespero ou burrice, mas eu levantei o terço, sem falar nada. Só levantei. Na hora, a mula bateu os 2 cascos da frente no chão com tanta força que o barulho ecoou no pasto inteiro. O fogo dela se apagou por meio segundo. Só meio segundo, mas apagou. E aí, ela virou. Devagar, como se tivesse entendido alguma coisa. Como se tivesse desistido de mim. E aí disparou. Disparou num galope que nenhum cavalo normal conseguiria fazer. Em linha reta, sem tropeçar, sem respirar. Sumiu na escuridão com aquele fedor queimado ficando para trás. No dia seguinte, contei para o seu agendor. Ele empalideceu na hora. Mandou chamar o padre Martinho. O padre perguntou exatamente onde eu tinha visto. Fomos lá. No chão tinha marca dos cascos. Mas não eram marcas normais. Eram fundas demais. Como se tivesse passado por ali alguma coisa pesada como carroça. Mas sabe o pior? Uma semana depois, a gente soube que a esposa de um fazendeiro que morava a uns 8 quilômetros dali tinha sumido. Do nada, sem deixar rastro. O povo dizia que ela vivia metida em coisa errada, que tinha amantes, que o marido jurava que ia entregar ela ao castigo divino. Não sei o que era verdade. Só sei que o sumiço dela caiu como luva com o que eu vi. Perguntaram a ele se acredita que era a verdadeira mula sem cabeça. Ele respondeu sem hesitar. Meu filho, eu vi o que eu vi. Não me importa nome, não me importa lenda. O que passou por mim naquela noite não era bicho desse mundo, não. E se for verdade que aquela coisa nasce de maldição, então alguém ali perto pagou caro. Eu nunca mais saí sozinho à noite desde aquele dia. E posso te falar uma coisa? As pessoas acham que lenda é história para assustar criança. Eu acho que lenda é só a verdade antiga que o povo tenta esquecer. Eu não gosto de lembrar daquela noite. E sempre que eu conto essa história, e eu já contei para poucos porque ninguém leva a sério, eu sinto que algo em mim volta a ficar inquieto, como se aquele homem ou aquilo ainda estivesse procurando a gente. Mas vou tentar organizar os fatos. Começou num fim de semana comum, em 2014, quando eu, meus amigos, o Júlio, o Nathan e o Maurício,
decidimos acampar perto do açude da antiga Fazenda Barros, uma área rural afastada onde não existe iluminação, movimento, nada. Só a estrada estreita de chão e o açude logo ao lado de uma mata baixa. A região é cheia de histórias antigas, principalmente de escravos que morreram fugindo ou foram abandonados à própria sorte depois da seca de 1911. Eu nunca dei muita bola para essas coisas, até aquela noite. Eu lembro que no primeiro dia tudo estava normal. Fizemos fogueira, contamos bobagens, ouvimos música do celular. Mas já no início da madrugada o clima ficou estranho. É como se o vento tivesse parado. As folhas não mexiam, o ar parecia mais pesado, carregado de um cheiro de barro úmido, muito mais forte do que deveria estar a 10 metros da água. Nós ainda estávamos conversando quando o Maurício parou de falar no meio de uma frase. Ele estava olhando para a estrada, que passava exatamente entre o acampamento e o açude. A luz da fogueira iluminava só uns 3 metros para frente. Depois era escuridão total. "Vocês viram isso?" ele murmurou. Eu e o Júlio olhamos. Nada. Só aquela faixa de estrada escura. "A sombra ali!" O Maurício insistiu. "Ali, ó! Passou alguém!" A gente riu e zoou ele, achando que estava só impressionado com o breu. Mas o Nathan ficou calado demais. E ele nunca ficava calado. Perguntei o que tinha sido. E ele respondeu só: "Eu também vi." Mas não quis explicar. Ignoramos. Tentamos seguir à noite, até que, por volta das 2h30, ouvimos passos. Passos lentos, arrastados, vindo da estrada. Não era barulho de animal, nem de folha. Era pesado, regular, como alguém caminhando devagar, carregando peso nos ombros. O Júlio foi o primeiro a ficar realmente tenso. "Isso é gente", ele disse. "Alguém vindo." Maurício pegou a lanterna e apontou para a estrada. A luz cortou a escuridão, mas só até certo ponto. A estrada era estreita, levemente curva. Só conseguimos ver o trecho logo à frente. Nada de gente. "Deve estar atrás da curva", eu disse. Então os passos pararam. De uma vez. Como se a pessoa, se era uma pessoa, tivesse percebido que a gente estava olhando. O silêncio que seguiu me deu um embrulho no estômago. É daquele tipo de silêncio que você não escuta nem inseto, nem vento, nem água, nada. Parecia que o mundo inteiro estava prendendo a respiração. O Nathan, que sempre foi o mais sensato, apagou a lanterna do Maurício e sussurrou: "Seja quem for, não quero que pense que estamos chamando a atenção." Foi aí que eu comecei a sentir medo de verdade. Nós ficamos imóveis por alguns segundos, observando a escuridão. Até que, sem aviso, algo atravessou a estrada. Não correu, não caminhou rápido, só apareceu. Como uma sombra primeiro, depois tomando forma mais definida, entrando no arco de luz fraca da fogueira. Eu lembro do meu corpo inteiro travar. A figura era de um homem alto, magro, com postura arqueada, como se tivesse passado a vida inteira carregando peso nas costas. Ele vestia algo que parecia uma calça de tecido grosso, antiga, rasgada nos joelhos, e uma camisa aberta com mangas rasgadas. Dava para ver marcas escuras no torso, talvez lama ou algo pior. O detalhe que mais marcou, porém, é que ele não tinha cabeça. Ou melhor, onde a cabeça deveria estar, havia apenas um nada, um vazio, como se a forma encerrasse no pescoço, sem terminar. O corte não era limpo, não era regular, era irregular, torto,
como se algo tivesse arrancado a cabeça de forma brutal e antiga. Eu lembro claramente da sensação absurda de querer desviar o olhar e não conseguir. Era como olhar para um acidente, mas muito pior. Ele atravessou a estrada e não fez barulho nenhum, nem o som de passos, nem de respiração, nada. Eu ouvi o Júlio chorar ao meu lado, baixinho. O Maurício caiu sentado. O Nathan segurou meu braço com tanta força que deixou marcas. A figura não olhou para nós, até porque não tinha como, mas virou o corpo levemente na nossa direção, como se tivesse percebendo a nossa presença, ou farejando, não sei. Depois disso, ele continuou andando, agora em direção ao açude. E nós só assistimos. Ele caminhou até a beira da água e entrou. Não mergulhou de uma vez, não afundou de imediato. Ele foi andando para dentro, como se a água não fizesse resistência nenhuma. Subiu até os joelhos, até a cintura, até o peito, até que em certo ponto simplesmente desapareceu abaixo da superfície, sem provocar onda, sem respingo, como se fosse engolido. Eu senti meu coração bater tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. Ficamos ali paralisados, ninguém ousando falar. Quase 2 minutos depois, ouvimos algo vindo do fundo do açude. Um som abafado, pesado, como se algo muito grande arrastasse correntezas lá embaixo. O Nathan levantou e começou a guardar as coisas desesperado. "Não dá para ficar aqui!" Ele repetia. "Não dá!" Em menos de 1 minuto, estávamos dentro do carro do Júlio, que era o único que tinha ido com o veículo próprio. Mas quando ele girou a chave, o motor não ligou, nem sequer engasgou. Era como se estivesse morto. A temperatura caiu dentro do carro. Todos tremiam. O ar estava irrespirável. O Maurício começou a rezar. Eu tentava ligar o carro com as próprias mãos tremendo, até que ouvimos passos vindo de trás do carro. Passos molhados, como se algo tivesse saído do açude e estivesse caminhando pela terra. Eu juro por tudo, que escutei água pingando, mas não havia barulho de respingos no chão. Era como se o líquido caísse no vazio. Quando o Júlio finalmente conseguiu ligar o carro, a primeira coisa que fizemos foi acelerar sem olhar para trás. A estrada era ruim, cheia de buracos, mas ele dirigiu como um louco. Eu olhei para a janela no momento em que viramos a curva. E lá estava a figura, no meio da estrada. Agora totalmente encharcada, como se tivesse acabado de sair do açude. E ela estava virada para o carro, de frente. Mesmo sem cabeça, mesmo sem rosto, era como se estivesse olhando direto para mim. Quando passamos por ela, eu senti uma pressão dentro da cabeça, forte, aguda, como um zumbido. O Júlio gritou que tinha perdido a visão por um segundo. O Maurício desmaiou. O Nathan tentou abrir a porta no desespero, achando que estava sufocando. E então, a coisa desapareceu. Não vimos mais nada pelo resto da estrada. Só conseguimos parar quando chegamos na cidade, já quase amanhecendo. Nunca mais voltamos lá. Dias depois, descobrimos com um historiador local que o açude foi construído em cima de áreas onde escravos fugitivos eram punidos com afogamento. Alguns eram decapitados para servirem de exemplo. Os corpos eram jogados ali mesmo. Desde então, moradores antigos relatam, muito raramente, a aparição de um homem sem cabeça que atravessa a estrada e volta para o açude. Ou seja, não fomos os primeiros. E eu sei que também não fomos os últimos. Só espero que ele não tenha seguido ninguém naquela noite. Porque, às vezes, principalmente quando tudo está silencioso demais, eu ainda sinto um cheiro de barro úmido entrando pela minha janela. Como se algo tivesse voltado da água e estivesse procurando a gente.
um por um. Eu sempre achei que o fim do mundo seria barulhento. Algo como explosões, gritos, terremotos. Mas o que veio primeiro foi silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia pressionar o ar para fora dos meus pulmões. Era uma terça-feira, quase meio-dia. O céu estava cinzento, como sempre naquela época do ano. E eu trabalhava de casa naquele dia. E estava sentado na frente do computador quando tudo simplesmente parou. O ventilador congelou no meio do giro, a tela travou com metade de uma frase digitada. E o silêncio, esse silêncio impossível, tomou conta de tudo. Eu levantei devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo. Saí para a sacada. Todas as casas ao redor estavam estáticas. Nenhum cachorro latia, nenhum carro passava. Não havia vento movendo as árvores. Era como se o mundo tivesse prendido a respiração. Então, o céu rachou. Não foi uma metáfora. Eu juro que vi. Uma fissura luminosa, abrindo como se o céu fosse feito de vidro muito fino. Daquela rachadura saiu uma luz tão branca que parecia atravessar minha pele e iluminar meus ossos. Não era sol, não era relâmpago, era diferente. Como se alguém tivesse acendido uma lâmpada atrás do firmamento. Então vieram as luzes. Corpos de luz começaram a descer, centenas, talvez milhares. Flutuavam, sem asas, sem forma definida. Pareciam vultos feitos de energia, cada um com um brilho próprio. Alguns tocavam o chão suavemente, e quando tocavam, as pessoas ao redor simplesmente desapareciam. Não caíam, não desmaiavam, não viravam pó. Sumiam, como se tivessem sido puxadas para fora da existência. Eu vi Dona Vera, minha vizinha, saindo com as sacolas de supermercado. A luz pousou perto dela. Ela soltou as sacolas e levou a mão ao peito, como se algo a tivesse puxando. Seus pés se ergueram a poucos centímetros do chão. Então ela desapareceu. Na minha frente. As sacolas caíram. Um pacote de arroz estourou no chão. Foi quando o silêncio acabou. As pessoas que ficaram começaram a gritar. Gritos desesperados, desencontrados, misturados com o som de vidros quebrando, freios, buzinas. Eu via gente correndo para fora das casas, tentando entender o que acontecia. Algumas rezavam, outras imploravam, outras apenas gritavam por socorro, mesmo sem saber de quem. Então vieram os outros. As luzes brancas pareciam escolher quem levar, mas logo atrás delas surgiram sombras. Criaturas altas, magras, contorcidas, como se fossem feitos de fumaça sólida. Elas saíam das rachaduras escuras que se formavam no céu à medida que as fendas de luz se multiplicavam. Essas criaturas não levavam ninguém, elas caçavam. A primeira que vi caiu no meio da rua, como um vulto negro que se arrastava contra o chão. Quando levantou, era mais alta que qualquer ser humano. Longos braços pendiam até o chão. O rosto era apenas um vazio escuro, sem olhos, sem boca. Mas eu sentia que aquilo olhava direto para mim. Eu corri para dentro do apartamento e tranquei a porta. As paredes tremiam com os gritos do lado de fora. Uma luz branca passou pela janela e iluminou minha sala inteira, como se estivesse me procurando. Meu corpo ficou leve por um instante, como se estivesse sendo puxado para cima. Então, algo me segurou. Uma sombra. Eu senti atrás de mim antes de me virar. O ar ficou pesado, frio, quase sólido. A sensação era como mãos geladas tocando minha nuca. A luz sumiu. A sombra passou pela parede e eu ouvi, ou talvez senti, um som de arranhões suaves, como unhas passando pela madeira. As horas seguintes foram um inferno. Da sacada, vi pessoas sendo puxadas para o céu, outras sendo arrastadas pelas sombras para becos escuros. Ouvi carros batendo sozinhos, portas batendo, vidros estourando, sirenes quebradas tocando sem um motivo aparente. À noite, o horizonte revelou algo ainda pior.
As estrelas desapareceram. No lugar delas, enormes formas circulares flutuavam no alto, cada uma lembrando um olho gigante, mas feito de fogo sobreposto à escuridão líquida. Eles piscavam lentamente, iluminando a terra com clarões vermelhos e dourados, e ao mesmo tempo trompetas soaram. Não eram trompetas físicas, eram sons que atravessavam o peito, que vibravam os ossos e faziam o estômago revirar. Cada toque era diferente, um mais grave, outro mais agudo, outro quase humano. Com cada trompeta, algo novo acontecia. A segunda fez a terra tremer por minutos intermináveis. Eu vi prédios caindo à distância. A terceira trouxe chuva, mas não era água. Era como asa quente misturada a pequenos pedaços metálicos que queimavam tudo o que tocavam. A quarta apagou todas as luzes do mundo, literalmente. Os postes explodiram um por um, as casas mergulharam em escuridão absoluta. O único brilho vinha das fendas no céu e das criaturas que rastejavam para fora delas. E eu sobrevivi porque fiquei quieto, imóvel, rezando para ninguém, para nada, apenas tentando não chamar a atenção. E então, no meio da madrugada, algo falou comigo. Não era voz, não era som, era uma mensagem que simplesmente apareceu dentro da minha cabeça, como se tivesse sido inserida ali. Você ainda não foi escolhido. Eu senti meu corpo gelar. A sombra atrás de mim se moveu. A luz do lado de fora pulsou. Então, tudo parou de novo. Silêncio. Um silêncio tão profundo quanto o do início. A fissura no céu se fechou devagar. As luzes subiram como cometas invertidos. As sombras derreteram no ar. O céu ficou completamente negro e depois azul. Normal, como se nada tivesse acontecido. Mas as pessoas sumidas não voltaram. As casas destruídas não se reconstruíram. Os corpos nas ruas continuaram lá. Eu saí de casa ao amanhecer. O mundo estava vazio, quieto, quebrado. Eu andei pela rua, chamando por alguém, por qualquer pessoa, mas só ouvi meu próprio eco. Eu não sei por que fiquei, não sei por que não fui levado pela luz ou pela escuridão, mas eu sei que isso não acabou. O céu ainda tem marcas, posso vê-las quando olho tempo demais para o alto. Pequenas rachaduras que brilham discretamente, como se algo estivesse pressionando do outro lado. Eu sei que vão voltar. E da próxima vez, talvez eu não tenha para onde correr.